Não, eu me interessei mais por ciência na adolescência, já era adolescente, e foi a partir de aulas na escola, né? Então, na escola eu sempre gostava muito de aulas ligadas ali à geografia, geografia física principalmente, biologia, física, química, então bastante também a parte prática, né? A gente tinha laboratórios e coisas assim, então isso aí foi atraindo interesse por ciência, né? Então, certamente foi essa a maior influência. E, no meu caso, como oceanógrafo, a causa de eu ser um oceanógrafo certamente foi pelos meus pais que me levavam, junto com meus irmãos, né? Levava para praia, né? Então, a gente ia, na época de férias, Aonde? ver o mar, principalmente em Santa Catarina. Eu sou catarinense, né? Então em Santa Catarina. Rio Grande do Sul também, meus avós maternos tinham uma casa lá no litoral. E Espírito Santo também, a gente ia visitar parentes que moravam no Espírito Santo, então e sempre litoral, né? Então aquilo sempre me atraiu bastante, sempre chamou bastante atenção. Então certamente foi uma influência grande para decisão depois, já mais tarde, para a profissão, né? A formação, eu decidi, na verdade, fazer oceanografia tarde, né, no último ano da escola, que eu até fiquei sabendo da existência de oceanografia, né, eu não conhecia isso antes. E aí eu fui atrás, fui procurar material para me informar, ler em revistas, até enciclopédia na época, né, a gente olhava, lia material e aí eu comecei a me informar mais e cada vez mais me interessava por aquilo, né? Então, para conhecer aqueles fenômenos que a gente observava na natureza, entender os processos, né? Tanto biológicos como abióticos também, né? Como processos físicos também. E aí eu fiz, isso foi em 1992, que eu entrei na graduação em oceanografia lá na FURG, em Rio Grande. Naquela época só tinha duas opções de oceanografia no Brasil, né? Então tinha a FURG lá em Rio Grande, onde eu fui, e Rio de Janeiro na UERJ. Eram as únicas opções em 92 que existiam para fazer oceanografia no Brasil. A decisão por Rio Grande, apesar de ser distante, era também 1.000 quilômetros de onde eu morava, mas acabava sendo mais próximo ainda do que o Rio de Janeiro também, né? E era uma escola bastante tradicional lá no Rio Grande do Sul também, né? E a partir Aí daí? depois, sim. Aí lá, bom, na graduação já, no primeiro ano da graduação, me interessei bastante por uma disciplina de geologia geral que a gente tinha na graduação. Então isso despertou meu interesse em oceanografia geológica, né? A oceanografia é um curso, eu achei ótimo, né? Muito interessante pela multidisciplinaridade, né? Então a gente tem as disciplinas de todas as áreas, mas claro, acaba se concentrando mais em uma das áreas ao longo da carreira depois, né? E a oceanografia geológica foi a que me atraiu logo no início, tanto é que no segundo ano eu fui monitor dessa disciplina de geologia geral, e isso fez com que eu entrasse como estagiário já no laboratório de oceanografia geológica lá na FURG. E aí eu fiquei o resto da graduação fazendo estágio nesse laboratório, e até, né, o trabalho de conclusão foi nessa área também. Trabalhando sempre com praias, com dinâmica costeira, que é a área que eu trabalho até hoje em dia ainda, né? Aí depois de me formar em Rio Grande, eu fui fazer mestrado em Porto Alegre, na URGS, em geociências. Então lá eles têm geologia marinha, né, um instituto que tratava, né, no programa de pós-graduação na área de geologia marinha. Fiz o mestrado lá voltado à dinâmica costeira, né, segui nesse tópico, trabalhando com desembocaduras, né? Então a dinâmica de desembocaduras, como esses ambientes se comportavam onde o rio encontra o mar, né? Então aquela região dos estuários até a saída no mar. Fiz o mestrado
então, nesses 2 anos em Porto Alegre. Depois eu fui fazer doutorado na Inglaterra, na Universidade de Plymouth, que fica bem no sudoeste da Inglaterra. Seguindo sempre nesse tema da dinâmica costeira, né? Então, lá tinha um grupo muito bom nesse tema. Fiquei os 4 anos lá trabalhando com praia e desembocadura também, de novo, de lá, então lá do sudoeste da Inglaterra. Depois que acabei, voltei para o Brasil e fiquei 2 anos com uma bolsa do CNPq, que tinha na época era bolsa de recém-doutor, que era o nome dessa bolsa. E depois eu vim aqui para o Instituto Oceanográfico na USP, né? Então, como professor. Desde a graduação, como eu falei antes, né? Desde a graduação eu atuei nessa área de dinâmica costeira. Então, sempre trabalhando com o entendimento entre o processo que controla essa dinâmica costeira, então ondas, maré, correntes, vento, e a resposta do ambiente, que é a resposta na morfologia, na mudança morfológica, né? Então, aquilo que vai criando essa dinâmica grande que a gente observa na praia. Quando a gente vai um dia, não é igual ao dia anterior e amanhã vai estar diferente de novo, né? Então, sempre mudando. E eu acho interessante isso, não só pelos processos todos envolvidos, né? Pela parte da ciência básica por trás, mas também porque isso é bastante aplicado, né? A gente tem muitas questões relacionadas ao uso e ocupação de áreas costeiras. Então, entender esse processo e, com isso, dar um subsídio também à melhor forma de manejar, né, esse tipo de ambiente, me deixa bastante satisfeito, né? Me atrai bastante essa linha de trabalho. A gente tem bastante coleta de dados em campo. Então, como eu falei antes, quando eu era criança eu gostava muito de lazer na praia, e hoje eu posso dizer que eu vou na praia a lazer e a trabalho também, né? Eu gosto bastante da praia, continuo gostando, né? E a coleta de dados significa levar equipamentos para medir aquelas forçantes que eu falei, né? Onda, maré, corrente, e a resposta da praia. Então, a gente mede também a morfologia da praia, tentando com isso inferir, por exemplo, o transporte de sedimentos naquela região. Então, essa parte de coleta de dados é bastante importante, e é um ambiente que é desafiador para a gente coletar, né, dados. Os instrumentos têm que ser resistentes, tem onda quebrando em cima, muita energia sendo dissipada naquela região, né? E em laboratório a gente usa bastante, claro, a análise desses dados coletados e também modelos numéricos, né? Então, a gente tenta reproduzir aquele ambiente num modelo numérico que busca, através de equações, né, reproduzir aqueles fenômenos que acontecem na natureza, né? Então, com essa análise combinada entre dados coletados e modelos numéricos que a gente trabalha no laboratório, a gente tenta entender o funcionamento, né, desses ambientes. Você se interessa também pela parte biológica disso? Me interessa, claro, com certeza, porque é tudo interligado, mas eu me especializo na parte mais da resposta física do ambiente, né? Então, mistura essa parte da oceanografia física com correntes, ondas, maré, e a resposta da morfologia, que então está mais nessa parte da oceanografia geológica também, né? Então, essa mistura, a interface dessas duas áreas. Mas a biologia sempre está relacionada nisso também, porque tem sempre a interação de organismos, estruturas, nesses processos biofísicos também que acontecem ali, né? Então, por exemplo, eu trabalho também com praias no litoral tropical do Brasil, onde a gente tem recifes, as estruturas de recifes, que são, claro, formações biológicas, né, biogênico. E essa estrutura ela interage com a onda que chega na costa. A onda é atenuada em cima desse recife,
chega na costa com um comportamento diferente, a gente tem uma sedimentação diferente nessa área da praia também. Pensando, que nem eu falei antes, que eu abordo as forçantes e a resposta do ambiente. Nisso eu abordo também as forçantes mudando ao longo do tempo, inclusive com mudanças climáticas, né? Então a gente tem alterações do clima, levam à elevação do nível do mar, e nível do mar subindo nessas regiões, qualquer região costeira, né, vai provocar inundação, erosão daquele ambiente costeiro. Quando trata de áreas com recifes, aí a gente tem aquela atenuação da onda que acontecia antes, ela vai acontecer com menor intensidade. Então a onda vai passar com mais energia e vai atingir a costa com mais força. Com isso, aumentando o transporte de sedimentos e causando mais erosão nessas regiões, com, claro, o aumento do nível do mar que está acontecendo já, né? Então, sempre relacionando essas forçantes que controlam o ambiente e a resposta dele. E isso acontece em diferentes escalas, né? A gente tem as escalas, você pode ir lá hoje, medir e ver como se comporta, mas também pode fazer projeções do comportamento com clima mudando, né? Então essas forçantes mudando, onda muda, nível do mar muda, consequentemente o ambiente vai mudar também. Para mim, assim, não tem um nome que eu vou colocar, mas tem eu considero meus professores, isso não só na graduação, pós-graduação, mas também da escola, né? Muitos professores que acabam inspirando a gente a buscar entender o processo, o fenômeno que a gente observa, né? Em diferentes áreas, claro. Mas, então, os professores, vários, me inspiraram bastante, né, durante a carreira, durante a formação toda e, consequentemente, na carreira. E aí, claro, os orientadores, principalmente na pós-graduação, né, orientador de mestrado, orientador de doutorado, eles são sempre uma inspiração também. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou muito inspirado pelos alunos também, né? Então, hoje em dia, os alunos me inspiram também, os meus orientandos me inspiram também a seguir com esse desafio de tentar entender melhor e compreender os fenômenos que a gente quer entender, que busca entender, né? Bom, a ciência está em tudo, né? Então, a gente está aqui como em função da ciência também, né? Então, a ciência está no nosso entorno, no avanço tecnológico, em todo conhecimento que a gente tem para conseguir dar um retorno à sociedade em diversas áreas, né? Em todas as áreas, na verdade. Então, a gente consegue esse retorno à sociedade. Então, é algo fundamental, claro, de forma global, e se a gente pensar no Brasil como país, eu só posso ver avanço do país com uma educação forte e com uma ciência forte, né? Senão a gente não vai conseguir avançar como país também. Eu sempre falo dedicação e buscar aquilo que gosta. Que uma vez que acha aquilo que gosta, ele vai fazer bem feito e vai avançar, né? Se dedicar em cima daquilo, porque ele realmente vai se interessar por aquilo. Então, ele assim, tem que buscar aquilo realmente que gosta e, por isso, até isso eu aprendi bastante na minha formação também, tanto no mestrado como no doutorado. Os meus orientadores sempre me deixaram bastante livre, né, independente, nunca foi um tema amarrado para eu desenvolver. E eu tento passar isso hoje também para os alunos, deixando uma liberdade em torno, claro, de uma proposta que a gente discute junto, mas não seguir um passo a passo rígido desse processo, né? Então, deixar livre para a criatividade e a própria habilidade de cada um direcionar aquele trabalho, né, aquela pesquisa, né? Então, acho que são coisas que
que podem ser importantes, né, para um jovem começando na carreira. Que nem eu falei antes, achar algo que realmente goste, né, que vai ser um atrativo importante para ele, e depois desenvolver as ideias em cima disso com liberdade para conseguir avançar.